Você sabe dimensionar corretamente o disjuntor e o DR ou o DDR para um circuito elétrico ali no quadro de disjuntores? Para a gente conseguir entender de forma bem simples, primeiro vamos relembrar aqui rapidinho o que é o disjuntor e o que é o DR. O disjuntor ele é um dispositivo no qual ele vai atuar, ou seja, ele vai desligar, ele vai interromper ali a passagem de corrente elétrica no circuito. Quando houver duas coisas, o primeiro é o curto-circuito, que é uma elevação de corrente muito alta, e o segundo é a sobrecarga, ou seja, quando a corrente do seu circuito ela estiver acima daquela corrente nominal no qual ele foi projetado. Ele desliga, protegendo dessa forma os cabos e os demais componentes do circuito. O disjuntor não está lá para proteger um equipamento, e sim para proteger o seu circuito, o barramento, o cabo e demais componentes que fazem parte ali do circuito. O equipamento que está sendo alimentado ele tem que ter sua proteção própria. No caso de um eletrodoméstico, tem que ter lá um fusível, um disjuntor interno, qualquer outra coisa que faça a proteção do equipamento. O disjuntor está lá para proteger o circuito. Tem que ser sempre calculado para a proteção inteira do circuito, cabos, barramentos, entre outras coisas. Já o DR ou IDR, interruptor diferencial residual, ele está lá para atuar, ou seja, também interromper a passagem de corrente elétrica quando ele detectar uma fuga de corrente elétrica, ou seja, de repente houve a conexão ali entre a fase e o terra, haverá uma fuga de corrente que não faz parte do circuito, que não deveria existir, afinal de contas, a corrente deve circular ou entre as duas fases ou entre a fase e o neutro, não entre a fase e o terra. Se houver essa falha, o DR detecta e ele desliga o circuito. E para a gente conseguir dimensionar corretamente, é bem simples. Primeiro, na NBR 5410, você vai ver essa fórmula aqui, onde ela mostra que IB tem que ser menor ou igual a IN, que tem que ser menor ou igual a IZ. Não entendeu nada? Vamos lá de novo. IB significa a corrente do seu circuito. IN significa a corrente do seu disjuntor e IZ significa a corrente do seu cabo. Ficou mais fácil agora? Ainda não? Vamos lá. É bem simples entender isso. A corrente do meu circuito, digamos que eu calculei lá e a corrente do meu circuito deu 15 amperes. Consequentemente, essa corrente do meu circuito, ela tem que ser menor ou igual à corrente do meu disjuntor. Porque eu não posso ter um circuito de 15 amperes e colocar lá um disjuntor de 10. Afinal de contas, quando o meu circuito estiver em funcionamento pleno, o meu disjuntor vai desarmar porque ele detectou que a corrente está superior à nominal do disjuntor. Então, para isso, a corrente do meu circuito tem que ser menor do que a corrente do meu disjuntor. Ou seja, eu tenho que colocar um disjuntor com a corrente maior do que a corrente do meu circuito. Então, se o meu circuito calculei deu 15 amperes, o meu disjuntor tem que ser superior a isso. Pode tanto ser o de 16, o de 20, 25 e assim por diante. Dessa forma, meu circuito vai conseguir trabalhar de forma total sem que o disjuntor desligue. Porém, o disjuntor ele tem que ter a corrente menor do que a capacidade do meu cabo de suportar. Ou seja, se eu coloquei no meu circuito um disjuntor de 16, eu tenho que colocar consequentemente um cabo que tem uma corrente superior ou igual ao do meu disjuntor. Você tem que ser um cabo que suporte no mínimo 16 amperes. Ou seja, se eu olhar no NBR 5410 no módulo de instalação B1, eu vou encontrar o cabo de 1,5 que suporta 17,5 amperes. Dessa forma, ele vai estar maior do que a corrente do disjuntor e, consequentemente, muito maior do que a corrente do meu circuito e pronto. Está tudo dimensionado corretamente. Porém, vamos lembrar rapidinho aqui que o cabo de 1,5 não é permitido para instalações de circuitos de tomadas, ok? Então, perfeito. Dimensionei lá meu disjuntor, 16 amperes vai suportar meu circuito e ele vai desligar caso houver alguma sobrecarga ou curto-circuito. E meu DR, como é que eu dimensiono ele? O DR, ele simplesmente tem que ter uma corrente igual ou maior que o meu disjuntor. Por quê? Se eu coloco, por exemplo, um disjuntor de 16 amperes e eu coloco um DR de 10 amperes, o que vai acontecer? Quando houver uma sobrecarga, o meu DR, que ele é um dispositivo que não atua protegendo sobrecargas ou curto-circuitos, ele vai acabar se danificando antes de o meu disjuntor conseguir detectar essa sobrecorrente e atuar. Por isso que ele tem que ser igual ou superior à corrente do meu disjuntor. Ou seja, se eu coloquei um disjuntor de 16 amperes, o meu DR pode ser um DR de 16, de 20, 25, não tem problema. O importante é não ser inferior ao meu disjuntor. E aí é que entra a capacidade de atuação do DR, que é aquela corrente de miliampere que está marcado nele, que o mais comum em utilização é a sensibilidade de 30 miliamperes. Ou seja, ele vai atuar quando tiver uma fuga de 30 miliamperes e vai suportar
uma corrente aí de 16 amperes. Lembrando que ele não vai atuar pela corrente de 16 amperes, apenas pela fuga de 30 miliamperes. Dessa forma, o disjuntor vai estar protegendo o meu DR. Se houver uma sobrecarga ou curto-circuito, o disjuntor desliga, protegendo também o meu DR dentro desse circuito. Só que aí o meu painel já ficou com dois dispositivos, disjuntor e DR, um para atuar contra a sobrecorrente e curto-circuito, o outro para atuar contra a fuga de energia. Já aumentou o tamanho do meu painel, que inclusive eu tenho várias formas de montagens que eu já expliquei aqui no canal e vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde, por exemplo, não é recomendado você utilizar o DR junto com o disjuntor geral. Eu já expliquei isso bastante aqui, vou deixar o link aqui embaixo, inclusive as formas de você poder montar o painel com vários layouts, tá aqui embaixo, tá? Mas existe uma opção que é o chamado DDR, ou seja, disjuntor diferencial residual. É um dispositivo igual o DR, porém ele também tem a capacidade do disjuntor. É como se fossem os dois equipamentos aí fundidos em um só. Dessa forma, quando você for dimensionar, é a mesma coisa. Essa regra aqui que a NBR 5410 mostra, você vai utilizar da mesma forma para saber a corrente de atuação do DDR e, consequentemente, você vai escolher a sensibilidade do DR que você utilizaria, que, por exemplo, de 30 miliamperes. Ficou fácil, né? É bem simples de você conseguir dimensionar corretamente o disjuntor e o DR no circuito. Porém, fique atento que muita gente erra no dimensionamento do cabo no circuito elétrico. Tem muitas variáveis e muita gente acaba errando aí quando pega, por exemplo, aquelas tabelas de fabricante de cabos, e aí pega no valor que está lá e aplica no circuito. Cuidado que você pode estar errando, cometendo vários erros e comprometendo o seu circuito. Quer aprender a calcular corretamente o cabo também no circuito? Se tiver dúvida ainda, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer outro vídeo explicando mais detalhadamente como é que faz o dimensionamento correto dos cabos para um circuito elétrico. Gostou desse vídeo? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, deixa aquele like e deixa um comentário aqui que você achou no vídeo e o que você gostaria de ver aqui também no canal. E não se esqueça que nós temos cursos de instalações elétricas que está lançando agora, está com um desconto de pré-lançamento. Clica aqui, é rapidão, por tempo limitado. E aí você pode se inscrever e se tornar um profissional da elétrica altamente qualificado. E eu aguardo você.